Fala galera, mais uma sexta-feira de lançamento aqui no CFBOP Talks. Hoje a gente tem mais uma convidada de peso. Olha, a baixinha é porreta, viu? É uma baixinha que é gigantesca, não é mesmo, Hugo? É isso aí. E bota porreta nisso. Hoje, Bota Lari Cunha aqui com porreta. a gente, galera. Uhul! Valeu, Bem-vinda, galera. Lari! Obrigada pelo convite aí. Lari, Imagina, é estamos uma muito honra ter felizes você aqui de aqui junto com a receber você. gente. Yes. É uma honra. Lari que esteve em Santos aí ó, há pouco tempo aí, no nosso evento do Desafio King Crave, a gente conheceu essa pessoa incrível que ela é. E hoje o nosso episódio é para contar um pouquinho mais sobre a história da Lari. Então, eu vejo que a parte mais curiosa do CrossFit, para mim, é a gente descobrir como é que a pessoa chegou onde chegou. Então, eu acho que isso faz grande diferença, né? Então, a gente entender quais foram os processos, quais foram as etapas, como conhecer o CrossFit e como essa pessoa, né, brilhante, está onde está, né? O que que essa pessoa fez para chegar onde está. Então, Lari, é um prazer inenarrável ter você aqui junto com a gente no CF Pop Talks, minha querida. Obrigada, Rafa. Obrigada, Hugo, pelo convite, por estar aqui tendo esse espaço, né, para contar um pouco mais sobre a minha história. E vamos lá, não sei se uma hora vai ser suficiente. Tem muita história. Muita história, vamos para cima. Lari, É todo isso. episódio a gente faz três perguntas aleatórias só para conhecer um pouquinho melhor o nosso convidado e também quebrar um pouquinho o gelo. Você está pronta? Como uma boa Tô atleta, você tem que pronta. estar pronta para tudo, né? Você já fez coisa mais difícil, eu Manda. tenho certeza. Manda aí, Perguntas manda aí. aleatórias. Lari, qual aparelho da ginástica é o seu preferido? Meu aparelho da ginástica preferido, ó, eu gostava muito do solo. Assim, tipo, era o que eu mais curtia, o solo e o salto. São os aparelhos que eu mais gostava. O que eu menos gostava era a paralela. Por quê? Paralela. Ah, Não sei, eu acho que eu treinei o tempo todo no Nordeste, né, de onde eu vim. E lá a gente não tinha muita estrutura, assim, de segurança, principalmente. Então, aqueles fossos, assim, que tem aquelas sim. almofadas, né, aquelas espumas lá pra gente cair. Enfim, e a paralela era o que eu me sentia menos segura, assim. Então, eu acho que por isso, talvez, era o que eu gostava menos. Ah, Faz e sentido, você, né? Huguinho? E você, Rafa, Huguinho? de assistir, o que eu mais gosto é barra fixa. Eu acho barra fixa ou barra paralela das meninas, assimétricas, eu acho, tipo assim, incrível. Eu acho muito Uhum. legal. Eu Mas de gosto. fazer, eu também sou igual a Lari, assim, solo e salto, eu acho que é uma sensação muito boa. Você era atleta também, ginástica? Eu fiz um pouco, Lari, de ginástica Aham, quando eu era criança, assim, tinha uns 14 anos, eu fiz um tempo. E aí, quando eu legal. entrei para a faculdade, eu trabalhei no núcleo de ginástica artística lá da minha cidade, de Rio Preto. E aí eu trabalhava com a iniciação. Então, eu fiquei, tipo, Ah, 5 legal. anos trabalhando com a iniciação da ginástica artística. Foi muito legal. Gostei Que bastante. maneiro. As barras fixas eu também gosto muito de assistir, né? É muito Masculina, né? legal. Aquelas largadas e Aham. retomadas é incrível É mesmo. incrível, é incrível. E Eu, você, eu tô de Rafa? fora, eu tô de fora, né? Mas nesse papo, eu acho tudo lindo na ginástica. E na época da faculdade eu lembro que tinham poucas coisas assim, de ginástica, mas eu adorava aquele que a gente ia correndo, pulava no trampolim e, sei lá, fazia alguma coisa. Eu não sei o nome disso, me Salto. ajuda. O É o salto. Isso, salto. esse é o É, salto, sim. o Antes era salto. salto sobre o cavalo, né? Eu não sei se você pegou cavalo ou mesa já. Mas antes Tinha um era o cavalo. cavalo, isso. E eles mudaram a mesa de salto por questão de segurança, assim, porque os saltos estavam ficando tão difíceis e a dificuldade era tão grande que era possível a pessoa não acertar o cavalo na hora de fazer o salto. Então eles tiveram que Sim, aumentar um pouco o espaço e aí chamaram mesa de salto. Uma curiosidade pois aí é. pra galera. É Ó, isso aí. E a mesa vivendo e de salto, aprendendo, hein? outra curiosidade, ó, a mesa de salto ela foi inventada por um brasileiro. Vocês sabiam disso? Não Ó, sabia. Que Pois legal. é, ela foi Você sabe inventada por quem? um brasileiro. Poxa, eu não lembro o nome dele, mas ele é um nome super estranho, assim, que nem parece brasileiro. Tanto é que quando eu li aquilo lá, eu falei assim, que essa pessoa é brasileira? Não é possível. Mas, pelo visto, é. Deve,
Deve ser do Vamos, sul, descendente aí de É, europeus. pode ser. vamos jogar aqui no episódio também. Olha as curiosidades, hein? Não tem nem 5 minutos de episódio e já descobri duas coisas novas, hein? Curti. Lari, segunda pergunta aleatória. O que que a Lari curte fazer nas suas folgas? Cara, eu gosto. Se eu pudesse, eu viajava todo mês, assim. Eu gosto muito de viajar, conhecer culturas novas. Mas uma coisa, assim, que não posso fazer todo mês, né? Até por conta da minha rotina de treino e tal. Aham, Então, nas folgas, principalmente quando eu tô em off-season, assim, eu gosto de experimentar comidas novas. Eu gosto de comer comida, assim. Não gosto de comer fast food, né? Junk food. Mas eu gosto muito de comer comida. E foi, inclusive, uma coisa que eu me surpreendi muito aí em Santos. Ah, E a gastronomia é top, assim, eu achei muito legal, muito interessante. Tem uma gastronomia muito diversificada, assim, isso é uma coisa que eu curto muito fazer, experimentar coisas novas. Então, é isso, acho que respondi. olha, nossa, definiu também as minhas folgas também. Eu adoro comer. Então, qualquer Sim, programa, né? Qualquer programa que a gente é, faça no final de semana, com certeza, o fim é a comida. Mas a gente já é, começa sim, pensando o fim, o anterior à comida a gente define aí, porque nem às vezes nem é tão importante. é tipo sim. isso. Eu O que que a acho gente vai que comer? a comida, assim, principalmente quando eu tô viajando, acho que eu consigo. é, Me aproximar muito assim da cultura, né, do local novo assim que eu estou visitando. Então, um dos Sim, locais que eu achei muito interessante quando eu fui em Santos foi acho que é Paru, né, o nome, que fica sim, Mercado de peixe. do mercado de peixe. Então, você tem a experiência de passar ali pelos peixes frescos, assim, conhecer a cultura pesqueira, não sei como se fala, mas assim, tipo, pessoas que ficam ali no dia a dia, ao mesmo tempo de comer uma comida sofisticada, né? Ali, tipo, olhando também, conversando com outras pessoas. E, nossa, achei incrível. E depois eu descobri que eu acho que ele era do MasterChef, né? O chefe lá sim. Isso, o do Paru. chefe. Eu não Chefe sabia. Foi Dari. assim, foi uma coisa que eu É, achei no Google, rápido, assim, e eu falei pra Tati, vamos, vamos. olha só. Então foi muito legal. Curti muito. Santos é incrível em relação a isso. Tem muita comida boa aqui. Com certeza o Paru é um top 3 aqui da cidade, né? Que legal, Sim. Lari. Sim. Lari, Falta última a pergunta última. aleatória. Última. A música que você tem vergonha de falar que você gosta. Música que eu tenho vergonha? Nossa, E se eu sou assim, a existe, né? pessoa muito. é, não sei se eu tenho vergonha, assim, mas eu não sou uma pessoa, apesar. Não me considero hoje velha, assim, mas eu tô no caminho, mas. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa velha de espírito, assim, eu sempre gostei de músicas que não eram do meu tempo. Eu acho que até por conta da questão do meu pai, assim, que gostava muito de MPB, então eu escutava muito o que ele escutava, né, meu pai e minha mãe. Mas uma música que eu curto, assim, de escutar hoje, que era da época da minha infância, é Sandy Júnior, assim, vamos dizer. Olha Talvez seja só. uma coisa que eu Então tenho você que tá aí vergonha. do outro lado escutando, imagina a Lari Ah. treinando ao som de Sandy Júnior, hein? Olha. Não, não, isso aí não dá, não. Imagina ela fazendo uns thrusters lá e tá tipo, se a lenda dessa Ah, paixão. nossa! Não. Não dá, não dá. Não, mas é uma coisa que eu escuto, assim, hoje, né? Tipo, se eu botar uma música pra escutar, não vou escutar Sandy Júnior. Mas quando toca, assim, nas festas, eu curto, relembro, assim. Então, talvez Aham. seja uma coisa sim, eu Dá, tenho vergonha. dá aquela saudade. E você, Hugo? Eu quero saber Eu. você. Eu não tenho assim vergonha de falar que eu gosto, porque eu gosto e tipo, foda-se, mas Sim, eu amo Fat Family. Tipo, amo, amo. nossa, gosto Caraca, também. Fat Tipo, Family, você foi lá no fundo, hein, Hugo? eu amo Fat Family, tipo, eu sempre escuto e pra mim, tipo, eles eram maravilhosos. Tipo, a Daisy era, tipo, uma das melhores cantoras que o Brasil já teve. Aquela mulher, tipo, Nossa, cantava demais. É super fã Então, mesmo, porque eu nem sei o nome das pessoas, mas eu curti também também. não. eu sei, Não, ó a cabecinha aqui, ó, 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 ó. ó, Aham. ó, pra você ver como ele conhece, né? Eu sei Sim. todas. Vai Inclusive, hoje ter, no box eu vou pôr pra tocar, hein? é Pronto. isso que eu ia falar. Boa.
É Vai ter uma que ter música alguma. boa pra treinar. É Essa uma é. música pra pôr ali no aquecimentinho da galera. Todo mundo gosta, todo Sim. mundo Eu gosta. gosto de música antiga, assim, pra treinar. Tipo, eu não gosto muito de funk, assim. Não é uma música que eu curto pra. A não ser que tenha uma batida boa, mas que seja uma música só e acabou. Porque se você deixar o treino inteiro com funk, é a mesma batida, parece que fica repetindo a música, né? Nossa, a Mesma galera que coisa, né? pira no funk. Nossa senhora, se É, você não pôr um funk aqui, o povo. Ah, cadê o funk? Fica eu tô no doente, Rio de nossa senhora. Janeiro, né? Eu Nossa, moro no Rio, então tipo, não tem como. Aqui toca todo É. dia também. Jesus amado. E Pô, E você, você, Rafa? Rafa? eu, quando moleque mesmo, sei lá, meus 6, 7 anos de idade, eu era um grande fã de Backstreet Boys. Então, que tinha o CD do Backstreet Boys, ficava cantando Backstreet Boys. Então, também não tenho vergonha de falar. Mas acho que o mais diferente, assim, do meu gosto musical, né? Eu sou um cara que não sou admirador de boy bands, né? Mas o Backstreet Boys Aham. me pega muito. Os caras são talentosos, hein? Eu curto. O Rafael Ah, só Perdi a põe Red opor... Hot nas playlists dele. Tipo, ele é conhecido como Mentira. o treinador do Red Hot. Tipo, o que que vai ah, tocar na playlist do Rafa na aula? Todo mundo fala, ah, é Red Red Hot. Hot, ou tipo, sei lá, Mentira. Eu rock. ainda, eu ainda Eu vou acho que as falar pessoas sobre vão ter um isso. choque Mas eu quando sou elas muito escutarem que você eclético. gosta de Backstreet Boys, Rafael. Ah, mas eu gosto. Eu sou um adorador de música boa. Sou adorador de música Boa. boa. Faz assim no TikTok também, Rafa? Não, não. Lara, Dos Backstreet. isso aí não vai, isso aí não combina nada comigo. Quando eu fizer isso, você pode me internar, viu? Tá bom. Galera, essas foram as perguntas aleatórias com a Lari. Olha quanta coisa a gente aprendeu e curiosidades aí, hein? Um dia sem aprender alguma coisa é um dia perdido, então a gente aprendeu algumas curiosidades do mundo da ginástica. Isso é muito legal. Agora vamos pro assunto, né? Que a gente tanto espera para conhecer um pouquinho da Lari. Lari, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando que o esporte entrou na sua vida, né? Acredito que o primeiro esporte tenha sido a ginástica. Como é que foi isso? Sim, é. Eu tinha mais ou menos 5 anos de idade quando eu comecei a treinar ginástica. Eu comecei através de uma brincadeira, assim, na casa da minha prima. Ela fazia ginástica já, e aí minha mãe viu eu brincando, tipo, ela me ensinando, e viu que eu tinha desenvoltura, assim, tipo, eu aprendia muito rápido e que eu gostava muito, assim, de fazer. Então, acabou que a gente marcou uma aula experimental, né? E eu fui lá na escolinha, na época, é, em Natal, quando eu morava lá. E foi assim que eu comecei, aos 5 anos. E eu comecei na escolinha mesmo, assim, para criança, mas com 7 anos eu já estava competindo. Então, com 7 anos, mais ou menos, eu já estava na pré-equipe, vamos dizer assim, né? Então, assim, a Acabou que ginástica foi o primeiro esporte e o esporte da sua vida, né? o Como é, primeiro como e é praticamente o único, assim, tipo, o o único único? que eu tive rotina mesmo, né? Assim, porque eu fiz outros esportes na escola, assim, mas era mais recreação, nada que eu levei muito a sério. Então, acho que eu tentei uma época também fazer balé, até porque meu treinador falava que ajudava na questão da dança, então a gente fazia um treinamento em uma escola de dança paralelo para ajudar na questão da dança do solo, né? Das coreografias. Mas além de balé e ginástica, eu nunca fiz. E isso é uma coisa assim, não que eu me arrependa, mas assim, que eu gostaria muito de fazer, sei lá, natação, de ter feito Uhum. atletismo, porque foi o meu primeiro contato com corrida e natação foi no CrossFit. Então eu já tinha mais de Caraca. 20 anos. Sim. Sim. Então E eu aí, não tive pra aprender é bem mais difícil também, né, Lari? bem mais difícil. E acabou assim, que eu também só tive contato com uma valência só, né? Vamos dizer assim, Uhum. tipo, eu usei muito as fibras rápidas, assim, na ginástica, é muito explosão, né? Então a Sim. gente só trabalha mais potência. Eu não, então eu nunca trabalhei, tipo, força de resistência, né? Tipo, Uhum. treinamento metabólico, cardio. Então foram coisas que eu tive deficiência no CrossFit quando eu comecei e são coisas que eu preciso trabalhar até hoje, assim, mas é, a ginástica, eu não vou negar que me deu um background ótimo, assim, tipo, não me Sim, arrependo também de ter feito minha vida inteira ginástica. Ô, aham. Sim, a Lari, parte de isso que você. consciência corporal, né, Lari, que a ginástica dá pra Sim, gente, tipo, é incrível.
eu tenho certeza que para aprender as outras coisas foi, tipo, também muito mais fácil. Mesmo você não sabendo fazer, tenho certeza que, tipo, você pegou muito mais fácil do que alguém que, tipo, nunca fez esporte nenhum e começou com Sim, seus 20 e tantos anos. eu É acho a isso que eu ia ginástica um dos falar. esportes mais completos. É. Uhum. E, Lari, assim, se você pudesse voltar no tempo, você trocaria essa bagagem que a ginástica te deu por algum outro? Não. Ah, sabe por quê que eu Não, pergunto isso? Porque você comentou bem sobre essas valências físicas, né? O que que o ginasta faz? Eu vejo que o ginasta é um ser iluminado e alguém que começa tão cedo como você começou, porque assim, faz tudo com muita facilidade. Eu pego como exemplo o Hugo. Qualquer coisa que a gente fale, o Hugo ele consegue fazer. Vamos surfar no final de semana. Hugo, você já fez isso? Não. Ele simplesmente conseguiu depois de 12 minutos. Então, é incrível a consciência corporal que alguém que tem um background de ginástica consegue aplicar bem, sabe? Consegue colocar o corpo, né, no espaço e se molda a ele. Então, Uhum. torna tudo mais fácil. E o questionamento, né, a gente fala muito sobre o CrossFit quando a gente fala isso, né? O que será que é mais difícil, né? Você conquistar essa habilidade, né? Em trabalhar vias de resistência, talvez longas durações, ou esse fator da consciência corporal, coordenação. Porque assim, a gente aqui, né, que está à frente de um box, que a gente dá aula para pessoas, a gente vê que as pessoas com maiores dificuldades são as pessoas que são desprovidas de consciência corporal, desprovidas de coordenação. Então, para uhum, elas, tudo é um pouquinho mais demorado. Mas se eu pego alguém que já sabe mexer bem o corpo, nossa, essa pessoa faz assim, ó, dentro do CrossFit. sim. Então, eu É. vejo que se a gente fosse criar a pessoa perfeita dentro do CrossFit, eu colocaria essa habilidade, a habilidade de Uhum. saber mexer o corpinho no espaço, né? O que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo, né? Tipo, o meu background foi diferente do da Lari, né? Porque eu, eu comecei a treinar também muito cedo, mas só que foi natação, né? Mas Uhum. só que a natação, assim como a ginástica, ela também exige muito da coordenação. Muito, muito, porque a gente aprende a nadar, a gente tem que fazer 200 coisas com o corpo, né? Então, eu sinto que, tipo, foi isso que me fez ter muita coordenação, ser uma pessoa muito coordenada. Pra, quando eu fui fazer ginástica, quando eu tinha meus 14 anos, tipo, eu pegava as coisas muito fácil também, na ginástica, por ter uma boa noção corporal, de como era o meu corpo. Então, eu acho que total, essas atividades físicas, esses esportes, onde você realmente tem que entender o seu corpo, eles te trazem uma bagagem assim que é muito maior do que qualquer outra coisa. Sim. Então, é, você que está escutando aí, você tiver um filho, coloca no esporte, gente. Vamos colocar na É. ginástica, vamos colocar na natação, vamos fazer essas crianças se desenvolverem para elas poderem ter, tipo, não só serem crianças mais coordenadas, mas, tipo, pela saúde delas também, sabe? Uhum. Sim, eu acho que tem muita coisa assim para levar em conta, né? Tipo, além do esporte, da sua criação, assim, o quanto que você é Uhum, exposto a sim. atividades externas, assim. Hoje em dia, infelizmente, é muito difícil isso, a gente encontrar crianças na rua por conta da segurança, da violência, enfim, até o dia a dia da escola, assim, mas e até a tecnologia, né? Acho que acabou, tipo, limitando um pouco as crianças de serem expostas a esse tipo de atividade. Porque eu vejo que muitas crianças, às vezes, elas chegam com isso já desenvolvido na ginástica ou em outro esporte. Ou até no CrossFit mesmo, algumas pessoas, alguns adultos já chegam com isso desenvolvido mesmo sem trabalhar no esporte, porque tiveram aquela exposição lá atrás. Então, Uhum, e eu vejo muito isso trazendo um pouco o do Nordeste, assim, né? No Nordeste, as pessoas, as crianças, infelizmente, também não têm muita, muito acesso, assim, tipo, à sim. tecnologia, né? Hoje em dia não, mas, tipo assim, ainda existe muitas pessoas que vivem na pobreza, que não têm acesso ao Uhum, celular. Então, acaba que isso, entre aspas, dá oportunidade para elas de terem experiências externas e, tipo, habilidades motoras maiores, né, mais trabalhadas do que uma criança que fica num apartamento, assim, uhum. que
depende um pouco do esporte, assim, para trabalhar isso. Sim. Então, acho que são várias valências, assim, e quanto mais a gente puder trabalhar, isso vai fazer bem, não só para ela, se quiser ser um atleta de CrossFit, né? Mas eu acho que num todo, assim, para trabalhar, sei lá, o relacionamento com outras pessoas, de você, tipo, ser mais ágil no seu trabalho, de você conseguir, sei lá, ter mais ferramentas, assim, para você realmente se tornar um humano mais habilidoso, né? Vamos dizer Uhum, Sim, assim. sim, com certeza. total. Então, aí são várias valências, mas sim, eu acho que a natação e a ginástica acho que são esportes bem complexos aí de trabalhar essas habilidades. É isso. Olá, Lari, falando um pouquinho agora sobre o CrossFit. Você começou o CrossFit quando? Qual foi esse seu primeiro contato? E como que foi essa sua primeira impressão do CrossFit? Tá, então, como eu falei, assim, eu comecei e fiz a minha carreira de ginástica toda lá em Natal, né? Então, eu treinei dos 5 até os 17, mais ou menos. E aí eu comecei a faculdade de educação física, terminei a faculdade. Durante a faculdade, ainda fiz um estágio na escola. Eu trabalhava já com ginástica, só que dando aula para crianças em escola, então era uma coisa bem lúdica, assim. Uhum, E nessa época eu tinha já um amigo da faculdade que também estava começando, ele era mais envolvido com a parte da musculação, assim, e ele na época gostava muito daqueles body pump, sei lá, e, tipo, eu não sou uhum. muito de Ti- academia, mas Tipo Os Body bodies da Systems. vida, body os systems. bodies. E aí ele estava trabalhando com essa questão e aí ele estava iniciando ainda o CrossFit, isso era 2013, eu acho, e já tinha Uhum. chegado assim lá em Natal, mas devagarzinho, assim, muito devagar. E ele trabalhava numa academia que era mais um funcionalzão e eles estavam começando a incluir essa modalidade, né? Eu lembro que eu dei estágio nessa academia, mas não era minha prioridade, eu sempre quis trabalhar com ginástica. E eu lembro que teve um circuitozão que ele puxou e tinha movimentos assim do CrossFit. E aí esse foi o meu primeiro contato, mas depois disso eu não dei andamento, assim. E ele falou, você tem muita facilidade, assim, eu acho que seria legal você, tipo, investir nisso, talvez, porque estava começando ainda, mas ele pensou muito mais na questão de investir como treinadora, né? Só que eu estava tão, assim, na bolha da ginástica, né? Eu queria trabalhar com ginástica e eu estava pensando em ir para fora ou vir aqui para o Sudeste para conhecer um pouco mais sobre o alto rendimento. E foi isso que acabou acontecendo. Eu vim para o Rio, fazer um estágio voluntário no Flamengo e trabalhar com as crianças da ginástica na categoria de base. E eu vim para cá, para o Rio, para passar 4 meses e eu estou aqui já faz 10 anos. Caraca, caraca, ficou, hein? Fiquei. Eu fui para casa só para falar, papai, tô voltando. E aí, nessa época, eu trabalhava só com a ginástica ainda. Me surgiu uma oportunidade de trabalhar no Fluminense, que hoje é meu time de coração. Acabou que a Tati também, que é a minha esposa, né, Fluminense, acabou que ela me puxou um pouco mais para esse lado, juntou aí o que eu trabalhei lá nessa época e também a paixão dela. E essa é uma curiosidade, eu não sei se eu já contei em algum podcast, mas eu fiquei sedentária, assim, realmente, porque eu não tinha um esporte ou uma modalidade que me chamasse a atenção, assim. Aham. Eu tentei fazer musculação, então dos 17 até os 23 eu não praticava nenhum esporte, nenhuma Caraca, modalidade. e você não sentiu falta, Lari, E nesse período? eu sentia falta. Eu fiz, assim, fazer algumas coisas na faculdade, mas não era alguma coisa regular. Aham. Mas eu não, tipo assim, na, na, na ginástica eu tinha essa questão do esporte, né? De você se autodesafiar, de você ter Sim. objetivos, de você ter ali, tipo, alguma coisa que te Uhum. desafiasse, né? E na academia eu não encontrava isso, então eu não consegui, tipo, me firmar na academia. Sim. E uma coisa que eu vi muito diferente, assim,
de Natal, né, do Nordeste para cá, de onde eu morava, pelo menos. O Rio, ele suspira, transpira esporte, assim. Você vai passear e tem gente correndo, tem gente pedalando, tem gente de skate, tem gente jogando altinha na praia. E lá em Aham, Natal eu não via muito isso, assim. Então eu ficava muito presa a ter que ir a algum lugar, então a ter que buscar. E eu, na época, estava muito presa na faculdade. Eu não conseguia, tipo, é, conciliar as conciliar. duas coisas. Porque eu fazia faculdade, na época eu já fazia estágio também. Uhum. Então, a atividade física que eu encontrei foi na faculdade mesmo. Às vezes tinha torneio de futsal, sei lá, eu ia participar de brincadeira, assim, não jogava nada. Eu sou péssima com o jogo de bola, mas estava lá, assim, brincando, né? Mas quando eu saí da faculdade, eu senti muita falta. E isso foi quando eu estava aqui no Rio já, né? E aí, só que essa falta eu não conseguia suprir porque eu estava fazendo os trabalhos, tanto no Fluminense quanto no Flamengo. Tinha transferido a faculdade de bacharel para cá, porque eu terminei a licenciatura e estava fazendo bacharel. Então, mais uma vez, eu não tinha tempo, assim, de fazer algo. E aí eu passava, quando eu ia para casa, sempre na frente de um box. E aí tinha CrossFit, o nome era CrossFit Lapa, né? Não sei se Uhum. é o mesmo nome hoje. E aí eu lembrei do meu amigo. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou, qualquer dia eu vou passar lá para ver se como funciona ou como que é, enfim, para ver como que, porque eu sabia que tinha alguma coisa a ver com a ginástica, ele falou, pô, aquilo na minha cabeça, assim, Aham. você vai Plantou a gostar. sementinha. Plantou a semente. E aí eu falei, vou parar aqui. Então aí eu parei um dia, só que na época eu não conseguia bancar, assim, tipo, na época eu dependia do meu pai também para viver aqui no Rio e eu queria me tornar independente, assim. Então eu falei, cara, não vai dar para eu pagar. E na hora me veio assim, pô, eu dou aula de ginástica, eu comecei a falar para ele, né? Pro rapaz, eu dou aula de ginástica, eu sei que tem alguma coisa a ver com ginástica, eu não sei o que é, Uhum. mas eu tenho a minha vida inteira, assim, tipo, relacionada à ginástica. Eu já fui atleta, hoje eu dou aula para crianças, e de repente eu poderia, tipo, dar aula aqui para vocês e ser uma troca, né? Eu poderia treinar Sim. e ao mesmo tempo daria aula. E aí foi assim que começou realmente a minha carreira no CrossFit, assim. Mas eu estava com a faculdade, o trabalho na Fluminense e agora esse novo trabalho que eu dava todos os dias, aula lá de, acho que era 9 horas, começava a aula, de 9 às 10 era uma aula específica de ginástica para CrossFit. Uhum. Então, sem tempo para treinar também. Então, eu treinava no sábado só, que era uma forma que eu sentia que eu poderia, tipo, melhorar as minhas aulas, assim, pegar um feedback do que era o CrossFit e conseguir, tipo, passar para os alunos. Porque no Sim. início eu ficava muito querendo dar para os alunos o que eu dava para as minhas atletas de ginástica, De né? ginástica. E E é é algo muito totalmente diferente, diferente, né? né? É. Uhum. Muito diferente, é. Então, eu senti essa necessidade de ter esse contato, né? De passar pelo treinamento e aprender até alguns movimentos. Inclusive, a argola é um movimento que eu aprendi no CrossFit. Eu não fazia na ginástica, porque é um aparelho masculino. Uhum. Então, eu lembro do meu primeiro Open fazendo que tinha, eu acho que foi aquele que era o All Ball, Remo. Ring Muscle Tem Up all balls, muscle up e double unders. e Double Under, isso. Ah, sim, É. E, teve. e aí eu 14 fiz minutos o on All reps também, né? Ball e fiquei lá no Muscle Up, não saí de lá, porque não sabia fazer o Muscle Up. Eu acho que foi meu PR, assim, que eu fiz, acho que, sei lá, 5 Muscle Ups, mas fazia de um em um, assim, né? E tentando é, entender como que era o movimento. E no início foi bem difícil, porque eu queria transferir o movimento que era na barra, mas que era da ginástica, que é o keeping, que Sim. é diferente do bar muscle up. Então, eu lembro que na época, quando a gente postou, o meu pé passava da argola. E aí, quando eu postei lá, acho que no Rio ninguém, nenhuma menina sabia fazer muscle up, ou poucas Aham. meninas sabiam fazer. E aí todo mundo caiu em cima, não pode, não vai, não sei o quê, aquela.
aquela coisa que todo mundo adora, né? O amor. Aham. Todo, todo mundo Sempre tem um julgando. hate. Aquela Sim. a toxicidade natural, né? E é uma coisa assim, tipo, eu nem não lembro se eu me inscrevi para o Open, assim, mas eu não tinha pretensão de ir para os Aham. regionais na época. Era uma coisa que eu estava participando ali, tipo, para brincar, enfim, para tentar pegar aquela energia, era meu primeiro Open, então eu queria entender o que era realmente a comunidade, e foi quando eu comecei a me apaixonar, né, pelo CrossFit mesmo. Ai, Então, que foi assim que legal. começou. Que Que legal, que demais. legal. Que legal. E Lari, eu vejo que, principalmente hoje em dia, né? Acredito que há uns 8 anos atrás, no CrossFit no Brasil, não era tanto assim, mas hoje isso cada vez ganha mais força. Que é muita gente buscando essa vida de atleta, né? Buscando Uhum. seguir de forma profissional, amadora, né? Tentando passar pro profissional essa vida de atleta. Só que não é algo fácil, né? Não é algo fácil. Demanda uma rotina diferente, né? São vários sacrifícios diários que tem que ser feito. Então, como é que foi para você conciliar tudo isso, né? O que que você pode dar para a galera, oferecer para a galera em questão disso, né? Porque muita gente quer seguir com isso, mas por muitas vezes, às vezes é brecado pelo primeiro sacrifício. E é uma coisa que Uhum. atleta, quem é mesmo, sabe que vence uma barreira todos os dias, né? Sim. Assim, não. Ser atleta aqui não é fácil, né? Aqui no Brasil, acho que todos os esportes são bem complicado. É, e sobre a realidade da ginástica, assim, tipo, não. Longe de ser o que. Tipo, o nível de atleta que eu cheguei a ser hoje no CrossFit, na ginástica eu era mais uma atleta amadora mesmo. Eu cheguei a competir em campeonatos nacionais, mas não era o que. Como eu me dedico hoje, né? Sim. Mas eu vejo tipo assim, mesmo depois que eu comecei a trabalhar, como atletas que eram, tipo, eu cheguei a conhecer a Rebeca, eu cheguei a conhecer, tipo, a viver, né? Não intimamente, assim, mas eu via elas Uhum. treinando, assim, enquanto eu dava aula para as pequenos. E eu via como que era a rotina puxada, e hoje a gente vê, tipo assim, elas ganham, sei lá, uma bolsa de um salário mínimo. Não é muita coisa, assim, que você tem de apoio. Então, acaba que é desproporcional, né, ao trabalho que você faz ali, a dedicação que você tem no dia a dia. Eu vejo o CrossFit como uma oportunidade muito grande, porque existem grandes marcas, assim, que querem, né, apoiar, mas ao mesmo tempo, acho que com o decorrer do tempo existiu uma questão de que são poucas as marcas que querem realmente apoiar o atleta e querem mais se promover, assim, né? E isso acaba se trocando muito em favores, tipo, de exposição, assim, mais do que de resultados. Então, isso é uma coisa, assim, que para mim foi uma dificuldade muito grande, ainda está sendo, porque é uma coisa que eu prezo muito pelo trabalho, assim, pela dedicação e pelo esforço, na questão de assumir essa questão de ser atleta, mais do que me vender, assim, como, sei lá, um produto, assim. Tipo, tem A gente imagem que gosta, Lariquinha, assim, né? É. isso. Tem gente que gosta, tipo, o Gui, ele gosta de fazer isso, é natural dele. Você vê que ele faz bem, assim, que ele consegue se desenvolver bem nessa questão. Então, ele consegue fazer as duas coisas. Já eu tenho dificuldade, eu prefiro, tipo, me dedicar ao esporte, que é uma coisa que eu sei que eu preciso trabalhar, assim, meio que para me adequar ao dia a dia, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico grata às pessoas e às marcas que chegaram a me apoiar pelo que eu sou, pelo que eu entrego, pelo que eu represento. Então, eu sei que existem essas pessoas também, entendeu? Que não é Uhum. só o marketing, né? Então, agradeço muito aos meus patrocinadores e às pessoas que me ajudaram até aqui. Mas realmente não é fácil, assim, tipo, para mim, falando da minha experiência, eu dava aula até.
quando eu comecei a ter exposição internacional, assim, que eu vi que eu não ia conseguir dar conta das duas coisas. Então, não é uma coisa que eu larguei, tipo, para trás da aula lá atrás e, tipo, me dediquei ao esporte às cegas, né? Assim, tipo, vou dar um tiro pro alto e Uhum. seja o que Deus quiser, assim. Então, eu tive que conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, os dois trabalhos. E ao mesmo tempo eu tinha esse apoio por questão de que eu consegui entregar os meus resultados, assim, então não foi uma coisa que foi fácil para mim, né? Eu abdiquei de estar junto da minha família, então, tipo, eu vim para o Rio sozinha, morei em República, e isso acho que ninguém sabe, assim, tipo, no Hum. início aqui eu cheguei no Rio às cegas, eu não conhecia ninguém, então, tipo, comecei o CrossFit também quando eu não tinha ninguém, assim, tipo, não conhecia a Tati, então, tipo, o meu início foi bem difícil, assim, porque foi, além de tentar conciliar essas duas coisas, eu tava realmente sozinha, assim, então, mas eu acho que quando você gosta, assim, quando você acredita no seu propósito, no que você é capaz de fazer, assim, eu acho que você consegue atingir coisas que acho que nem nos seus sonhos, assim, você acredita, sabe? Que você imagina. Então, eu acho que, não sei se o segredo seria, principalmente, acho que uma das coisas que eu pesei muito, assim, essa última temporada foi que eu preciso estar feliz, assim, para eu conseguir os meus resultados, para eu conseguir estar performando bem. Então, além disso, de estar entre as pessoas que eu gosto, assim, que me fazem bem, que desejam bem, que torcem por mim, acho que é uma coisa, assim, que é importante fazer. E se você, tipo, não... Você tem esse desejo, assim, de ser um atleta profissional, saiba que não é fácil, assim, que muitas vezes parece um mar de rosas, né? Parece... Acho que o Instagram entrega uma coisa muito bonita, assim, mas que, na verdade, a dedicação que você tem que ter, assim, é 24 horas por 7 dias, não tem descanso, porque a dedicação é no treino, no seu dia a dia, na alimentação, no descanso, de você, às vezes, não estar podendo, tipo, estar perto da sua família, como é o meu caso, às vezes não tá podendo estar no aniversário do seu pai, né, uma festividade, assim, que talvez seja importante, assim, para a família. É, É não sei, assim, abdicar, né, Lari? abdicar, porque, tipo assim, tem coisas pra mim que não são tão importantes, assim, tão relevantes pra mim, tipo carnaval, tipo, faz anos, assim, que eu não tenho carnaval por conta do Open. Tem gente que Uhum. gosta, assim, então seria uma abdicação, né? Pra mim Sim. isso já é normal, mas, por Não exemplo, faz diferença, né, no seu dia a dia. sim, mas eu, por exemplo, eu gosto de tomar vinho. Eu não posso tomar vinho todo final de semana, eu tenho que me segurar. Não posso estar viajando sempre, não posso, enfim, treinar uma vez por dia, eu tenho que treinar duas, às vezes três, dependendo da época da minha preparação aí. Então, tem final de semana, sábado, que eu lembro, assim, tipo, na época, no início, assim, que eu dava aula, eu vim para Macaé, depois do Rio, né? E aí, só que eu dava aula na semana aqui em Macaé, e no final de semana eu dava aula no Rio. Daqui para o Rio dá 3 horas de viagem. Nossa. Então, eu dava aula na sexta-feira até 8 até 9 horas da noite, não lembro, acho que era 8 mais ou menos. Eu chegava lá no Rio 11, meia-noite, e eu tinha que dar aula no outro dia, 9 horas da manhã, e eu tinha que estar treinando até 4 horas da tarde. Ah. No Puxado. sábado. E aí, no domingo eu tinha que voltar, porque segunda-feira eu tinha que dar aula de novo. Então, eu passei um ano, assim, tipo, fazendo essa rotina, né, direto. Então, sem ter final de semana, sem ter descanso, sem ter um tempo livre ali, né? E depois eu fiquei pensando assim, tipo,
me deparando assim, pô, eu tava do lado assim de Copacabana, de Ipanema ali, e eu não Uhum. conseguia aproveitar a praia assim, tipo, e hoje é uma coisa assim que eu foi uma abdicação lá atrás, né? Que eu hoje eu consegui, tipo, hoje estou colhendo os frutos, assim, de ter tido resultados por conta dessa questão de saber, tipo, abdicar na hora certa, sabe? Acho que Sim. tem que ter esse feeling também, assim, de você saber que as oportunidades passam, né? O tempo passa e pode acabar que, dependendo do seu tipo de prioridades ali, pode ser que a colheita também seja diferente, né? Uhum. Eu acho que consistência é a chave para o sucesso. Não tem jeito. Eu acho que a Sim. consistência é colocada em prática realmente quando vem a dificuldade. Quando vem a dificuldade, aí sim você é testado, né? Para ver o quão consistente você tá, né? Se você, Sim. Uhum. bora, vamos lá, porque um final de semana é fácil ficar sem vinho para treinar. Mas agora vários é mais difícil. Aham. Sim. Então, é esse o grande problema, né? Você fica realmente cansado. Se o seu objetivo for tão grande, né? Vale a pena você abdicar de algumas coisas, que você sabe que é um Uhum. momento. E quanto tempo demora isso, depende muito do seu objetivo. E para a galera que está escutando, a Uhum. gente não está falando só sobre ser atleta. Eu acho que é qualquer profissão da vida. Você quer fazer a diferença no que você faz, eu acho que a lição que a Lari deu aqui é para tudo, né? Você só muda o escopo, né? Ao invés de ser atleta, é um bom treinador, um bom gestor, qualquer coisa que você faça para você buscar fazer bem, você vai passar por dificuldade e você vai ter que romper barreiras de sacrifício aí, né? Não tem jeito. Uhum. Sim. Exatamente. E, Eu e acho que o assim, atleta também passa por vários tipos de dificuldades, assim, né? Sim. uhum, Além dessa questão de conciliar, de se organizar, do dia a dia, acho que no CrossFit, assim, é como um esporte amador, assim, vou falar amador porque, tipo, a gente não tem uma organização, né, tipo, sim. a Uhum. confederação igual os outros Uhum. esportes, né? Então, realmente, eu acho que o atleta fica meio perdido, assim, tipo, eu às vezes me sinto dessa forma, assim, de, pô, por onde eu devo seguir agora? A quem eu devo confiar? Tipo assim, o que eu tô fazendo é o certo, eu preciso fazer mais, eu preciso fazer menos. Uhum. Então, você ter pessoas certas, assim, ao seu lado, eu acho que é fundamental, assim, para te ajudar a trilhar. E eu acho que fica um pouco complicado quando você não confia, assim, tipo, nas pessoas em quem você tá, assim, tipo, né, se cercando. Então, acho que é importante sempre você ter esse tipo de confiança, às vezes dar um voto de confiança, conseguir, tipo, trilhar caminhos ali. E é isso, testar, né? Trilhar objetivos, ver o que é que dá certo, o que não dá, não ter medo de errar também, tipo, Uhum. se errar, tipo, não tem problema, assim, eu acho que dá para você trabalhar nisso. E hoje uma coisa, assim, uma dificuldade que eu tenho tentado trabalhar bastante é a paciência, assim, porque estou há um tempo ali tentando voltar, né, a competir e passei por 3 cirurgias desde então. E essa minha Sim. última é que está sendo mais complicada, assim. Então, é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar nisso, assim. Eu querer fazer mais e o meu corpo, ele não deixa, assim, não pode. Então, Como respeitar isso, né? isso. É um tipo aí de coisa, assim, que a gente também encontra, assim, no dia a dia, né? Então, você saber, tipo, realmente qual é o momento certo, assim, tipo, e tentar encontrar outras coisas para te fortalecer, né? Tipo, sei lá, fazer outras coisas que você não dava muita atenção quando você estava com a rotina normal de treino, é, trabalhar alguns eficientes que talvez dê para você trabalhar agora, enfim, tentar sair um pouco da bolha e, tipo, ver outras oportunidades, assim. Então, eu acho que isso também é importante, assim, para o atleta, né? Se adaptar, né? Ter Sim. essa questão de adaptação aí. Aham, porque eu acho que assim, né, Lari, o lance do desânimo, ele vai te pegar em algum momento, né? Tipo, você teve aí a questão das lesões,
Teve também a questão de, tipo, meu, do doping lá, que você ficou um tempo sem poder competir no negócio do CrossFit Games, tipo, isso é uma coisa que, tipo, pode desanimar qualquer um. E, tipo, você poderia muito bem falar assim, ai, quer saber, tipo, nem é mais pra mim isso e tal, sabe? Mas A não, Uhum. tipo, consistência, né? você Tem continuou objetivo, né? firme. Então, porque você tinha objetivos claros, você tinha pessoas que estavam do seu lado te apoiando, você não deixou que esse problema fosse ser maior do que os sonhos que você tinha, né? E Uhum. isso ficou claro para você. Eu acho que às vezes isso fica difícil para as pessoas conseguir entender e enxergar isso para a vida delas também, porque tipo, as pessoas também podem não competir com CrossFit Games, mas elas têm os problemas que elas têm, no trabalhos que elas têm, e tentar enxergar isso, né? Igual você fez aí, igual você faz lindamente para conseguir se manter aí no caminho do seu trabalho, né? Que é ser Sim. uma atleta. Então, eu acho isso muito legal. Uhum. Não é fácil não, mas a gente vai tentando Uhum. aí equilibrar os pratinhos. É isso, é isso. E exige muita coragem, então, máximo respeito, viu? Porque Muito. realmente deve ser complicado. E eu tiro o chapéu aí para quem faz isso bem, em quem se mantém firme no propósito. Eu tiro o chapéu para quem se mantém É, firme no propósito. Isso é algo valeu, Rafa. diferenciado, viu? É, Total, total. Hugo, essa questão do doping até, tipo, hoje em dia eu tô bem desencanada, assim, em relação a isso, Uhum, né? sim. E aí, na época, assim, eu queria, tipo, levantar a bandeira, né? Tipo, caramba, Aham. isso aconteceu comigo por quê? Assim, tipo, eu sou uma pessoa que sempre levantei a bandeira branca, assim, de que eu sou contra totalmente, assim, a Uhum, qualquer tipo de uso de substâncias proibidas, assim, e eu prego isso porque eu vivi o esporte desde pequena, assim, então eu vejo como sim. que isso para mim mudou minha vida, questão, tipo, não só profissional, mas pessoal, assim, tipo, me ensinou muito o esporte. Uhum, E o esporte também me ensinou a, tipo, ser uma pessoa justa, né? Tipo, a não burlar regras. Então, uhum, quando aconteceu comigo, assim, tipo, eu levei muita pedrada, assim, as pessoas ficam julgando mesmo, não acredita ainda até hoje que possa ter havido a contaminação. sim. E isso é uma coisa, assim, que eu fico triste, assim, porque muita gente quer pular essas etapas, né? Quer chegar mais rápido ali no objetivo, Aham, achando que vai, usando esse tipo de artifício aí, vai fazer com que ela chegue ao que ela deseja, assim. sim. E eu acho isso muito perigoso, assim, tipo, então eu Com só certeza. queria Tudo aproveitar tem uma que consequência, né? você, Sim, sim, tudo. eu queria aproveitar que você tocou no assunto, assim, só para alertar as pessoas, realmente, assim, que Uhum, isso aconteceu comigo, não sei por quê, mas não foi uma escolha minha que aquilo entrasse no meu corpo e graças a Deus não fez, não deu nenhum efeito, porque foram traços assim, né? Foi realmente uma contaminação que vou comparar aqui com o vinho, né? Que eu acabei de comentar que é uma coisa assim que uhum, eu gosto muito. Então, o vinho, tipo, você precisa tomar várias taças ali, uma garrafa para você ficar bêbado, assim. Então, para é como se eu estivesse botando uma gota de vinho na minha boca. Foi o que aconteceu uhum, com o meu suplemento. Era uma substância que ela estava contaminada, então eu não consegui ter benefício nenhum em relação o que entrou no meu suplemento. aham, Mas tem gente que faz isso de forma proposital, exatamente querendo pular essa etapa, né? Então, eu só deixo aqui, tipo, não sei se pode Seu, ser uma coisa assim que eu estaria, tipo, falando para as pessoas de uma forma que não faça isso, é um não aviso, seria né? isso, Tipo, É um porque alerta, é. um um alerta. alerta, isso, porque acaba que você pode pular essa etapa realmente, chegar àquele seu objetivo ali, né, a curto prazo, mas a Mas a vida que vai te cobrar lá custo, na né? frente, né? A que Isso. custo, né? Então, é uma Então, coisa assim que não, eu acho que não vale a pena e para mim, moralmente falando, também não vale a pena, assim, tipo, eu me senti muito mal quando aconteceu comigo, porque foi uhum, uma coisa que eu sempre preguei contra, né? sim, Então, e hoje eu vejo as pessoas
falando naturalmente, assim, que tomam, e as pessoas falam comigo como se Aham. estivesse, assim, tipo, Tudo falando bem, com como se pessoas que fosse. tomam também. É, Então, tipo tipo assim, assim, é como se fosse eu só beber quero falar que água, eu né? não. Isso, eu não sou uma pessoa de referência, tá? Para que você venha conversar sobre isso comigo, assim, porque realmente eu não apoio, eu não gosto, eu acho super errado e injusto em qualquer tipo de esporte, assim. Então, É. mas depois que aconteceu comigo, eu vi como isso é tão comum em outros esportes, assim, de Sim, contaminação, né? Uhum. Até, tipo, é uma coisa que eu não imaginava que realmente, por exemplo, a farmácia de manipulação foi o suplemento que aconteceu de estar contaminado. É uma forma muito fácil de contaminar o suplemento. E eu não tinha conhecimento sobre isso até acontecer comigo. até Então, acontecer, né? eu espero que não aconteça de novo. Eu falei isso quando aconteceu comigo, mas acabou acontecendo com o Pedro Martins, né? E foi a Uhum. mesma coisa, realmente parece. Eu não tenho certeza, assim, porque tipo, não tenho tanta intimidade com ele, mas o dele ele também conseguiu comprovar a contaminação. Mas eu vejo que aconteceu comigo, aconteceu com a Tandara na época do vôlei, aconteceu com um Uhum. atleta de atletismo, vários outros atletas com a mesma substância na época. Então, estava tendo, assim, realmente uma febre, assim, de Ostarina na época foi a minha substância, né? Mas depois eu vi que em outros esportes acaba tendo com outras substâncias também. Então, é uma coisa para a gente Ficar estar alerta. alerta, Ficar alerta, isso, né? Que pode acontecer. e, e foi uma coisa que eu senti falta, assim, do CrossFit, foi uma coisa que cobrei deles, assim, de ter Uhum. esse tipo de educação, né? Tipo, falar mais abertamente sobre essa possibilidade de contaminação até para que isso seja evitado, né? Uhum. Enfim. Sim. Eu acho muito legal, Lari, você ter essa postura em relação a isso e falar também, tipo, aconteceu e, tipo, é isso. E falar também que você ficou triste com os comentários das pessoas, né? Porque as pessoas, elas esquecem que por trás de tudo isso daqui tem outra pessoa. E essa outra pessoa, Uhum. ela tá lendo tudo aquilo que as pessoas estão falando, né? E você com os seus sentimentos, você com todo o seu trabalho, que você deu duro para aquilo, você que sabe da sua verdade ou não. Então é difícil realmente você ler tudo aquilo e ficar de boa, né? Uhum. Então, É. por isso que eu digo, tipo, são caminhos difíceis que nós passamos. E o que nos É, faz ser resilientes é como a gente consegue lidar com toda essa situação. E você tá aí, tá firme, tá recuperando de lesão, tá treinando, tem seu objetivo e tá aí buscando mais. Então, esse é o caminho. Né? Eu pago muito pau pra você. Tá de parabéns. máximo Imagina, respeito. obrigada. Lari, para a gente finalizar o papo de hoje, eu tô curioso, a galera lá, a galera que escuta também tá curiosa. Quais são as próximas metas da Lari? Lari no ano que vem, o que a gente pode esperar dela? Ô, Rafa, assim, tipo, a minha prioridade hoje realmente é estar 100%, assim, ficar saudável, né? Cuidar do meu joelho. Ano passado, quando eu fiz a cirurgia, a primeira no joelho esquerdo, eu fiquei tão ansiosa pela minha volta, né? Era o meu ano de retorno aí para as competições internacionais, Uhum, que meio que eu antecipei um pouco a recuperação e acabou atrapalhando na minha recuperação. Então, com isso eu aprendi que eu não posso pensar, tipo, em pular as etapas sim. do meu corpo, assim, tipo, tentar me esforçar mais do que ele entrega hoje. Então, isso de pensar em competição me deixou muito ansiosa para eu querer voltar. Enfim, eu tava lá no Bernardo, ele também, tipo, tava ansioso, ele tava. Todo mundo tava querendo que eu voltasse, assim, minha família, né? As pessoas que fazem parte ali do meu time. E acabou que a gente não foi inteligente nessa parte. Então, hoje, a minha prioridade é o cuidar do meu joelho. Eu tive que fazer essa segunda cirurgia no joelho esquerdo, porque acabou lesionando de novo. Então, eu não quero acabar cometendo o mesmo erro. Então, eu Uhum, não vou prometer nada, assim, na questão de
de Voltar competição. bem e se preparar, né? Não tem jeito, porque Exatamente, porque eu sei que, tipo assim, na vida do atleta a gente sempre vai ter dores, mas o tipo de dor que eu tava tendo era de lesão, não era uma dor comum, assim. Então eu tava Uhum. machucando ainda mais. E, como eu falei, eu dei aula, assim, durante muito tempo. E hoje em dia eu vejo que tipo assim, eu me deparei com um exercício simples, assim, que se eu quisesse parar hoje de treinar e dar aula, eu não conseguiria, assim, demonstrar, não conseguiria fazer, porque eu estava tão limitada nessa questão que eu não ia conseguir dar esse passo, assim. Não é uma coisa, assim, que eu estou anunciando ainda sei. a minha aposentadoria, tá? Mas, assim, eu estou pensando realmente na minha vida, assim, no meu futuro, assim. Tipo, a gente sabe que carreira de atleta é curta. Eu não sei do meu futuro, se eu vou dar aula, se eu vou abrir um box, se eu vou ainda trabalhar com CrossFit, mas eu tenho que pensar nessa possibilidade. E hoje eu estou pensando muito mais na minha saúde, assim, do que vou competir, entendeu? Então, tipo assim, essa é a minha prioridade agora nessa temporada. E vamos ver, assim, quando eu estiver 100%, aí sim eu vou começar a planejar a questão das competições e principalmente me sentindo bem, assim, me sentindo saudável, é isso que eu quero. Isso aí. Você Yes! não vai Que avisar aula! nada. Os fãs só vão ver. Isso. Que Isso aula, Lari! aí. É isso aí. Valeu. Galera, espero que vocês tenham gostado desse papo incrível. Olha, uma horinha bem gasta aqui para saber um pouquinho mais da história da Lari. Lari, eu gostei muito. Obrigado por essa troca aí. Parabéns por ser quem você é e segue firme no propósito aqui, porque tem muita gente sempre acreditando e torcendo por você, viu? Muito obrigado pelo papo. Valeu, eu que agradeço aí, foi super legal. Que bom que eu consegui, tipo, ser bem restrita, resumir um pouco aí da minha vida, da minha história. Mas é isso, é sempre uma honra compartilhar, inspirar pessoas. Eu acho que eu refletindo assim sobre tudo, sobre a minha vida, acho que esse é meu propósito maior, assim, eu conseguir entregar para as pessoas felicidade, inspiração e alegria. Eu acho que o meu maior prazer assim é esse e continuar sendo resiliente, assim, né? Eu acho que a minha vida assim nunca foi fácil, mas ao mesmo tempo eu sempre consegui encontrar uma saída. E isso graças às coisas que foram surgindo, assim, tipo, acho que é importante você sempre estar em movimento, você nunca parar, você sempre buscar, assim, alguma coisa que te motive, que te leve à frente, né? Eu acho que se agarrar a alguma coisa, espiritualidade ou qualquer coisa que você acredite, ter pessoas que acreditem em você junto, e ter um propósito maior sempre acima de tudo. Então, eu sempre É, agradeço assim as pessoas pelo convite, por abrir esse espaço, porque é uma forma de eu atingir mais pessoas aí nessa minha caminhada. É isso aí. Lari, muito obrigado muito pela obrigado, minha querida. presença, pelo tempo. E é isso, tamo Valeu, junto. Galera, valeu. Galera, valeu. Obrigada, beijão. até semana que vem. Tamo junto.